Educação de dentro da sala de aula. É a abordagem a seguir com um homem que convive há 62 anos com essa atividade de construção humana. Estamos falando do professor Arnildo Rockenbach, natural de Santa Rosa, hoje Campina das Missões, 83 anos neste 2021. Sua história como educador começa onde e quando, professor? A história começa em 1958, precisamente 1º de julho, num povoado, na ocasião chamado Linha IP, atual município de São Paulo das Missões, na ocasião era município de Cerro Largo. Eu fui estudar em tempos de adolescente e jovem no seminário. A intenção era tornar-me religioso. Em 58 eu deixei o seminário em Viamão, tendo parte da filosofia cursado, e vim para a casa do meu pai, em Campina das Missões, num sábado. Domingo, a comunidade da Linha IP veio me buscar para ser o professor da comunidade. Importante, professor paroquial. É uma categoria de professor que havia desde a imigração em 1909, 12, 20, nessa região, quando o imigrante dependia de suas próprias ações, atitudes e organização. Eles contratavam um professor chamado paroquial, porque estava sob a orientação do pároco, seja a religião católica, seja a religião da confissão luterana, evangélica, de qualquer confissão religiosa. Eu comecei a trabalhar, então, nesse dia 1º de julho de 58, numa única sala de aula, com 83 crianças das 4 séries do primário. Eu alfabetizava e seguia em frente. Naquele primeiro dia, eu até comecei a fazer um discurso meio ilustrado, professor novo, mas as crianças não entendiam, porque 90% só falava alemão. E eu comecei a falar português. Então foi um absurdo. Aí eu comecei a trabalhar como ensinar português para essas crianças. A minha primeira atitude foi proibir falar alemão. Eu cheguei no recreio, essas 80 e tantas crianças mudas, porque não tinham, através de gestos, eles se entendiam para trocar a merenda, a batata doce pelo ovo cozido, ou um pedaço de salame por uma cuca. Aí me deu um choque. Eu entrei para a sala de aula, atrás de um único armário que havia lá, e entrei em parafuso. Daqui a uns minutos, eu resolvi o que eu vou fazer. Chamei os mais velhinhos, 3ª e 4ª série, que sabiam alguma coisa, e dividi a turma em grupos, e eles é que foram ensinando a falar o português. Muito bem, nessa escola eu trabalhei até 1962. Um homem, talvez tu saibas algo, Miguel Francisco Zoskiewicz, o famoso A Moda Miguelão, se lembram? Ex-prefeito de Giruá, ex-vereador de Santo Ângelo. Ele tinha sido eleito prefeito em Campina. Ele veio comigo e disse, professor, vem para Campina. E eu fui. Aí eu assumi em Campina das Missões a função de secretário administrativo, se dizia na ocasião, dentro da prefeitura municipal. E professor. Professor de quê? De português. Professor de história. Professor de educação moral e cívica. Professor de religião, quando o padre não vinha. O primeiro dia de aula, nós tínhamos na mão o recorte do Diário Oficial, onde estava publicado o decreto de criação do Ginásio Estadual de Campina, das Missões. Com esse decreto, nós fomos
campear, eu costumo dizer, sair campo afora. Procurar um espaço para acomodar os alunos e eu poder dar aula, e os demais colegas. Não tinha prédio, não tinha coisa nenhuma. Havia um prédiozinho de 2 salas, construído no tempo do município de Santa Rosa, num convênio Santa Rosa e o governo do estado, denominada uma sigla CDEP. Me parece que era Serviço de Desenvolvimento do Ensino Primário, onde havia uma série de atividades programadas entre o município de Santa Rosa e o estado. Isso estava desativado, nós entramos nesta sala. Quando chegou o recreio, deu um probleminha. Os meninos caminhavam por aí eu fui falar com o vizinho, você empresta WC? Você empresta casinha? O pessoal precisa de banheiro. No dia seguinte veio o prefeito com tapa e prego e todo mundo, os alunos ajudando a cavar buraco, fazer casinha. Todo lado era tudo capoeira. São assim episódios, porém algo muito importante. Todos aqueles professores, no fim se somaram 8, 10, unidos, juntos, sem hora para fazer trabalho nenhum. Domingo de manhã o pessoal costumava ir para a celebração de Eucaristia na igreja, depois se reunia lá no prédio. E nós brincávamos, fazíamos trabalhos. Eu lá fazendo mimeografia de textos que eu precisava, que não tinha. Em pleno domingo. Domingo. O senhor chegou em Santa Rosa em que ano, professor Arnildo Rockenbach? Mas então, em 76, eu vim aqui, pelo Estado, eu fui para a Delegacia de Educação, hoje Coordenadoria. Na ocasião, era a 17ª DE. Lá eu fui designado assistente especial da DE. Percorri com isto toda a região, um grande avanço no meu relacionamento com diretores de escola, coordenadores, professores. Parênteses, anteontem foi instalado em Tucunduva uma academia de letras do noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Até o Vicínio, acho que se pronunciou, outras pessoas. Aquele povo que está lá foi tudo meu aluno. É gratificante eu assistir, eu estive em casa assistindo essa solenidade, aí era a dona Gretel, a dona Gleci, e o fulano, e o Beltrano, e o professor Klaus, todos ex-alunos meus. Porque ninguém tinha formação adequada de acordo com a legislação de que eu estava falando, e precisavam fazer a faculdade. Todos vinham para o Dom Bosco. Em 76, dia 1º de julho, eu assumi, fui nomeado, contratado pelo Instituto de Educação Dom Bosco, assumi as disciplinas de Estrutura e Funcionamento de Ensino, História da Educação, Administração Escolar, Supervisão de Estágio de Administração Escolar, Estrutura e Funcionamento de Ensino e também, de vez em quando, Filosofia da Educação. Então, era para toda a obra, né? Trabalhamos juntos, fazia-se um planejamento. Esses padres do Dom Bosco, naquela ocasião, liderados pelo padre Leandro Rossa, tinham assim um propósito, organizar a proposta pedagógica, a filosofia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Dom Bosco. E aí, a primeira coisa é juntar todo este povo que já estava lecionando, tinha diversos cursos, 8, 10 cursos já, e reuni-los num especial lugar, em férias. Uma vez foi lá em Taquari, outra vez foi num convento de freira em Cerro Largo, para 80, 100 pessoas. O padre disse o seguinte: não se faz omelete sem quebrar os ovos. E lá nós fomos quebrar ovo. Quer dizer, a discussão, o nosso relacionamento, a nossa construção.
Neste período, organizou-se todo um plano pedagógico, uma proposta das faculdades de Filosofia, Ciências e Letras Dom Bosco, e logo depois do curso de Educação Física, do qual foi aluno o ex-prefeito Orlando Desconze, que há pouco estava dando entrevista aqui. Nós temos que encaminhar essa ótima conversa para uma conclusão. Durante quantos anos as faculdades Dom Bosco funcionaram? Funcionaram de 1960, não, 70 até 91. Aí é outro episódio que eu quero contar, isso especificamente para Santa Rosa, e eu considero um dos eventos mais importantes. Eu fui designado pelos professores e o grupo de direção para representar o Instituto Dom Bosco num chamado Grupo Tarefa para organizar uma universidade regional. Porque o MEC passou a exigir que as instituições isoladas, como era Dom Bosco, como era Santo Ângelo, a Fundames, como era as faculdades de Erechim, de Frederico Westphalen, 3 de Maio, a CETREM estava começando, elas tinham que se organizar em uma universidade. Não permitiam mais continuar a faculdade isolada. Aí, então, como vamos fazer isto? Designou-se um grupo-tarefa com representantes de cada instituição e passamos mais de 2 anos, ô Jairo, percorrendo essa região, daqui para Erechim, daqui para Frederico Westphalen, daqui para Santo Ângelo, para Santiago, para depois saímos a ver as similares que tinha em Canoas, a Ulbra, no Paraná, a Unioeste. Fomos visitar, elas também estavam no mesmo movimento. Então a gente foi se ajudando. Até que chegamos em 91, início de 91. Movimentada toda essa região, a Associação dos Municípios do Grande Santa Rosa, tínhamos já provocado 2 reuniões anteriores. Aí nós fizemos uma reunião final em Horizontina, memorável reunião, de todos os prefeitos, de muitos vereadores, empresários, representantes das mais diversas entidades, para naquela reunião da Associação dos Municípios do Grande Santa Rosa tomar uma decisão. Fazer faculdade sozinha, Santa Rosa, nós estávamos num processo de definição. Nós professores víamos que não havia condições para tanto. Um mínimo de mestres, um mínimo de doutores, um mínimo de estrutura, nós não tínhamos. Não íamos conseguir. Fazer uma universidade regional, então, era a proposta. Com aquilo que se tornou URI, Santo Ângelo, Frederico Westphalen, Erechim, hoje Santiago, ou Unijuí, que já era universidade desde 1985, já tinha sido reconhecida como universidade, e aí em Horizontina, este grupão reunido decidiu, vamos fazer universidade regional junto com a Unijuí. A partir daí, as 2 universidades que hoje estão na região. Fidene, Fundação, Fidene Unijuí e URI. E aí, então, ocorreu a transferência, a instalação do novo projeto, a construção do campus, a Unijuí depois, e a transferência nossa de funcionários e professores do IEDB para a Fidene, que eram as mantenedoras. De lá para cá, eu estou dentro dela, e um detalhezinho também, desde 92, eu fui chamado por essa universidade, pela presidência da Fidene, para participar do conselho diretor da Fidene. Eu aceitei e hoje eu continuo fazendo parte do conselho diretor da Fundação. Muito bem. Momento transformador. Essa atual gestão, eu tive o convite para participar mais uma vez, quando, Jairo, eu estava no Egito, no Cairo, num hotel, às 11 horas da noite, 1918, de
final, dezembro de 18, 2018. 2018, lá no Egito, no Cairo, no hotel, às 11 horas da noite, a doutora Kátia, hoje reitora, Arnildo, aceita participar do conselho diretor? Sim, professora, pode contar comigo. Para concluir, em 62 anos de sala de aula, de educador, o senhor teria uma noção de quantos estudantes passaram sob o seu aprendizado? Eu andei fazendo cálculos, um pouco assim, na base de quantas turmas eu tinha, média de alunos por turma, durante X anos, eu passei dos 15 mil alunos. Nestes 60 anos, dentro da sala de aula, Hoje, mais um detalhe, sempre manhã, tarde, noite. Muito bem. Hoje o senhor tem 83 anos. Sim. Qual é a sua relação com o ensino? Hoje não estou lecionando, estou aposentado, afastado do ensino, participo, como eu falei, do conselho diretor da fundação. Muito obrigado, professor. Tá, muito obrigado mesmo. Arnildo Rockenbach, um professor, um homem que estima ter educado 15 mil pessoas.